isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para o primeiro episódio do Raio X Podcast. E o primeiro episódio aí, com muita honra, muita graça, né? Oi. Estamos aí recebendo aí Pastorzão, Pastor Horus. Seja bem-vindo, tá, pastor? Nosso bate-papo, Raio X. Fiz essa pergunta antes para você, mas agora estamos ao vivão aqui. E a pergunta é: Raio X, o que vem à mente? O que vem à sua mente, o Raio X? O X é revelar aquilo que está oculto, né? Eita! Mostrar além do que identificar o problema. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm um problema, sabem que tem um problema, só que muitas vezes ela não sabe a causa e a solução daquele problema. E alguns sabem a causa. Uhum. Só que o Raio X faz o quê? Ele revela aquilo que está guardado, cara. Aquilo que está oculto. Então, acho bacana que a gente pode estar trazendo para cá muitas situações que estão em oculto em todas as áreas da vida, tanto espiritual, financeiro, todo quanto é lugar. Bacana. Vamos desvendar isso aí. Quando me veio à mente, né? Quando me veio à mente, assim, desenvolver um podcast, Pastor Horus, justamente me veio Jesus na mesa, né? Porque Top. eu acho que ele estreou o podcast. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, mas já tinha uma mesa onde se era revelado ali, né? A personalidade, era revelado na mesa, eles se resolviam, né? Então sejam bem-vindos, né? Que a gente possa desfrutar aqui da mesa, né? Desse tempo de podcast, né? E, pastor, se apresenta pra gente aí. Né? Então vamos lá. E o legal é o seguinte, ó. Estamos no Raio X e meu nome é qual? Oscar. O olho que tudo vê. Então... Olha aí. Na verdade também, né, pastorzão? Cara, multifunções, né? A gente tem sendo desafiado em ser pai, pastor, empresário. E acredito que é entender o fluir do seu propósito, né? Para cada situação, Deus tem um propósito. Então, para quem não me conhece, sou o Horus, né? Registrado como Horus. Aí daí pra frente, cara, é o que você achar que eu sou. Se você acha que eu sou seu pastor, eu sou o pastor. Você acha que eu sou dentista, você é seu dentista. Você acha que eu vou ser seu amigo, você é seu amigo. Você acha que eu vou ser seu apóstolo, você é seu apóstolo. É o que você decidir aí, lá vamos pra cima. Mas eu não tenho problema na minha identificação de titularidade, porque existe algo que Jesus aprendo muito com Jesus isso. De onde eu vim, aonde eu tô, pra onde eu vou. Eita. Então, eu já sei que eu sou Você dele. conhece sua identidade. Pronto. Aí, o que o outro achar quem sou eu, aí já não parte de mim. Eu já identifico quem eu sou nele, né? Então, é isso. Vamos pra cima. Pastor, uma coisa que de se entender, que é difícil de compreender, né? Você falou aí multifunções, né? Pai de família, né? Você é empresário, né? Dentista, cuida de uma igreja, né? Inclusive um abraço a todos os irmãos aí, né? Da igreja, que Deus abençoe, né? É uma honra, né? A igreja, ela precisa de um líder. E como que você consegue ter essa habilidade de cuidar da sua casa, dos seus empreendimentos? E a pergunta é essa: como que você tem tempo para fazer as coisas de Deus? Focado assim no ministério, família, o seu empreendimento, né? Top. Que tem Deus também ali naquele local. Como que você se organiza para separar esses tempos? Isso é muito legal, porque assim, primeiro eu tenho que trazer um pouco do que eu vivi da minha história, né? Pra gente poder entender, para me chegar nessa resposta. Porque assim, o que eu entendo, a minha vida inteira meus pais foram pastores, né? Então a minha vida inteira tive um relacionamento com igreja, né? Antes dos meus pais ser pastores até, quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, minha avó já me levava para a igreja. Então minha mãe logo depois se converteu, foi para a igreja, depois meu pai e tal. Então eu já nasci nesse ambiente de entender o fluir do propósito, né? Então assim, a divisão do tempo é algo que é uma dificuldade diária mesmo, a gente sofre com isso. Mas nos últimos tempos, pastorzão, eu tenho entregado a minha vida assim: Senhor, na tua diretriz. Às vezes, esse ano de 2023 mesmo, tomei muitas situações por mim
não entendendo assim o que Deus estava querendo colocar no meu coração, e eu fui meio que na visão mais empresarial de tomar de conta de tudo. Deus falou, calma aí, cara, para tudo e dá atenção para minha agenda na sua vida. O que eu quero fazer com você? Eita. Né? Então a gente tem que ter muito peito também, pastor, de ir e entender o tempo de parar e o tempo de recomeçar e reposicionar o coração. Então eu vi que 2023 Deus me ensinou muito isso. Foi um ano de rompimento mental na minha vida, cara, e espiritual. Porque na minha mente eu tinha que romper tendo várias empresas, na minha mente eu tinha que romper tendo várias igrejas. E Deus falou, não, você tem que romper primeiro aqui, ó. Na mente. Né? E aí eu abri, tipo, 3 empresas em 2023. Fechei 3 e fiquei com uma só. A gente rompeu como igreja, abrimos nasceu, eu abri a Edutec, né? Nasceu uma igreja lá no Ceará. Mas nós já foi alugando um espaço grande e tal, cheio da autoridade, daquele conceito, e Deus falou, calma aí, cara. Como é que a igreja nasceu? Foi dentro das casas. Para tudo e começa nas casas lá. A gente entregou o galpão lá e voltamos para as casas, e aí o pastor tá fazendo o trabalho, aí já tá na lojinha lá e começando do jeito. Então a gente tem que entender, primeiro passo, o que o Senhor está querendo nos introduzir. Então assim, o tempo hoje, que você me perguntou, cara, como é que você fez para poder estar ligado ao seu tempo? Cara, o meu tempo hoje, eu entendi que o meu propósito é ser pastor de uma nação. É meio até soberbo falar isso, né? Mas não é, meu entendimento não é ser dono de ninguém. Sim. A nossa incumbência, pastor, é que a gente estava conversando até um pouquinho antes, é sobre trazer ao povo a mentalidade do que ele é ser inserido nos lugares que Deus o projetou. Na política, como pastor, como empresário, todos esses ambientes. E deixa eu te perguntar, você absorveu muito cedo, né, ali o evangelho, o propósito de Deus na sua vida, mas uma pergunta que não quer calar, porque um filho, a gente costuma falar que Deus não tem neto. Olha aí, ó. Ele tem filhos. Pronto, é isso aí. E você precisou nascer de novo em Deus, né? Não era porque o seu pai e sua mãe eram pastores e que isso foi herdado por você. Não, você teve que ter um encontro genuíno com Deus. Era um peso para você quando você era criança, estava ali, via seus pais servindo a Deus, às vezes o tempo deles ali. Você sentiu essa cobrança, né? Cara, não, porque foi tão natural que eu me encontrava com prazer, cara, de fazer as coisas da igreja. Eu vejo até isso nas minhas filhas, elas cobram para participar. Igual hoje teve um GC, ela quer ir hoje pro GC. Tem ensaio, papai tem que chegar às 5h30 porque eu quero ensaiar. Então eu fui muito envolvido ao ponto dos meus 13, 14 anos, eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu quero viver da obra, eu quero ser missionário. Eu quero ir para uma escola de missões, eu quero viver disso aqui. E minha mãe, já aposentada na época e tudo, ela falou, não, meu filho. Claro que ela viu o desafio que era ser uma pessoa no itinerante. E ela como mãe, com o coração da necessidade, ela falou assim, não, eu prefiro que você seja um empresário, vai estudar, vai fazer alguma coisa para que você possa ter dinheiro do que viver da obra, porque não dá dinheiro. Então na mente dela já era isso. Então assim que ela fez, você não vai pressão, se eu tiver você vai estudar primeiro, mas você não vai fazer essas coisas. Mas assim, eu entendia que... Às vezes ela não queria que você sofresse aquilo que às vezes ela sofreu, né? Perfeitamente. Então, isso mesmo. Então pra mim eu já tinha entendido, cara. Eu acho que foi algo muito natural pra mim. Então não me cobrava ao ponto de um peso de achar, caraca, porque meu pai pastor tem que ser pastorzinho. Eu nunca, eu falo isso com propriedade, diante de Deus, eu já me inseria no lugar. Bacana. Então eu via a necessidade do ambiente, precisava de alguém tocar, eu fui aprender. Meu irmão, pra você ter ideia, meu irmão que aprendeu, meu irmão que tinha aula de violão, meu irmão que tinha aula de teclado, meu irmão que tinha aula das coisas, só que ele chegava e não estudava, deixava em cima da cama. Aí eu pegava, eu aprendi a tocar, meu irmão não sabia pra onde vai um instrumento. Aprendeu. Então assim, foi mim, cara, acho que já é algo que nasce mesmo. Então assim, não me encontrei como um peso. Você tem que ser um pastorzinho. Eu vi a necessidade do ambiente, então em cima da necessidade eu fui em cima. Sim. E diante de todas as adversidades, né? Porque hoje tem vários pastores, várias igrejas, tem várias pessoas, né, falando inclusive na internet, rasta pra cima, estamos aqui com a revelação tal, Já é uma pergunta aqui que não quer calar também. Como saber que Deus está falando com você? Como que a gente sabe? Tá aqui, mano.
A boca de Deus aqui, ó. Tá até arriscada a boca de Deus, ó, né? Cara, o maior problema, o pastorzão, é que as pessoas têm uma dificuldade de entender que o ouvir a voz de Deus é ir para as escrituras. As pessoas estão hoje acostumadas a ouvir de alguém aquilo que elas desejam, aquilo que elas gostam, aquilo que ela quer, para fluir naquilo que é desejo dela, para dizer que Deus me falou. Sacou? Então, assim, hoje para saber que Deus está falando, algo que eu sempre aprendi com minha mãe foi professora de teologia. Meu pai chegou até a dar aula também de geografia e tal, bíblica, mas minha mãe dava aula na teologia. A velha era brava. Era brava. Ela conseguia passear no calvinismo, no arminianismo e tal, mas ela era reteté. Então, você vê que já tinha um pouco no conceito arminiano. Só que ela era uma mulher de muita cabeça. Então, ela sempre falou, meu filho, quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Ela sempre nos criou nessa conjuntura. Então, saber que Deus está falando, cara, através das escrituras Deus vai te revelar, vai te introduzir o lugar que você tem que acessar. Porque eu nunca cheguei assim, pastorzinho, e falei, cara, eu quero ser um pastor, o desejo do meu coração é ser um pastor. Não. Isso foi nascendo, cara. Eu via, por exemplo, via a necessidade de alguém tocar. Eu falei, cara, por que eu vou tocar? Teve uma época, rapidão aqui, uma época que eu quis sair do ministério, papai. Eu falei, não, eu vou sair fora, vou pra igreja, porque a Renascer tava explodindo. Pode falar o nome das coisas aqui, não pode? Pode, né? Que coisa nosso editor corta. Ele vai cortar, eu tô ligado. Mas eu queria ir pra Renascer, que era bem a época dos jovens, aquela parada toda. Cara, me senti um peixe fora d'água. Cheguei na Renascer achando que ia ser mó massa, porque eu sabia que Deus estava me inserindo a um propósito, não na minha vontade. A minha vontade era aquela ali, de estar junto com a galera e tal, marcha pra Jesus. Uma igreja maior, né? Louvozão. Aqui vou me destacar. Muito jovens. Na hora, mano, me senti. Deus, cara, é algo louco, que eu não me senti no lugar que Deus me projetou. E aí, na igreja mesmo, eu tive uma mentalidade, falei, cara, eu preciso ajudar meus pais. Aí foi onde eu comecei a ministrar o louvor lá, comecei a ver, aí não tinha rede de jovens, aí eu falei, pai, aqui não tem rede de jovens, ele, pô, então faz, cara. Caramba. E aí foi onde eu fui nascendo na necessidade. Então, ao ponto de que o pastoreio na minha vida chegou de uma forma natural. Quando eu vi, eu já sou um pastor, velho. Por isso que eu acredito que o pastor é o quê? O cuidado das pessoas, cara. Sim. É cuidar de pessoas. Agora as pessoas, por que você fez aquilo? Porque, caraca, eu preciso que alguém... Não, eu acredito muito também na autoridade que Deus tem liberado aos homens e tal, mas a gente tem paralisado, cara, o nosso coração, às vezes, alguém tem que botar a mão na minha cabeça pra me dizer aquilo que eu tenho que fazer. Talvez Deus já te liberou, cara, o céu já te liberou algo, que você já tá fazendo há muitos anos, e nós ficamos paralisados por causa das armaduras de Saul. Sim. Deus te deu a armadura sua, cara, Deus te deu a armadura que serve em você. Então a gente, não, mas eu preciso dar de Saul porque ele era mais forte, né? Não, cara, a armadura de Saul em mim vai me paralisar. Então a gente quer a autoridade do homem daquilo que Deus já autorizou. Eita, tá. Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas estão ouvindo muitas vozes, né? Hoje tem várias vertentes teológicas, muitas pessoas misturam, né? Às vezes o evangelho, porque temos a palavra, mas temos várias teologias que utilizam a própria palavra, né? Sim. Então, essa questão da gente saber quando Deus está falando realmente conosco, eu acho que é algo singular, né? E marcante. Sim. Porque quando Deus ele fala contigo, então as outras vozes, elas abaixam. Sim. Né? Muito bacana. Eu acredito que existe um chamado. O seu chamado, ele é dentro de 4 paredes. Tu já até sabe a resposta, né? Dentro de 4 paredes. Ou você acredita que o seu chamado, ele tá aberto, né? Para nossa cidade, né? Nossa. Porque existem muita visão que às vezes eu sou pastor de uma comunidade. Sim. Ali eu fico ali preso e limitado a uma situação. O que você acredita? Que o pastor ele consegue passear em algumas áreas da cidade? O que você entende sobre isso? Uma boa pergunta. E isso aqui é legal porque a gente consegue trazer para o pessoal uma mentalidade daquilo que eu acredito que a própria palavra diz com relação com essa questão.
A igreja de Atos não é uma igreja de um quadradinho, né, cara? Sim. Os caras fizeram a maior revolução que a Terra pôde ouvir sobre o Evangelho. Então a igreja, eu acredito que a igreja é um útero para as nações. Né? E quando a igreja é um útero para as nações, ela vai ter que ter seu lugar de relacionamento e intimidade para gerar filhos. Então se a igreja, se ela entende que ela é um ambiente de útero, ali o pastor, ele não é um pastor de uma fazendinha. Ele é pastor de uma nação. De uma nação. Ou das nações, porque ele vai gerar filhos, não dele, mas filhos do pai. Eita. No relacionamento que ele vai ter com o pai. Sim. Para as nações. Então eu acredito que a comunidade Novo Tempo é uma casa de paternidade para as nações, cara. Você acredita que esses filhos, nascendo dentro ali da igreja, então eles serão flechas Com certeza. que alcançarão vários locais, Com certeza. né? Com certeza. No caso, então, uma pessoa, vamos supor, porque já aconteceu muito, pastor, eu pergunto isso porque, vamos supor, o cara ele pode ser um jogador de futebol para a glória de Deus. Claro. Ele pode ser um artista para a glória de Deus. Claro. Ele pode ser um político para a glória de Deus. Só que a igreja, muitas vezes, eu percebo que às vezes abafa o chamado das pessoas e acha que servir a Deus, às vezes, né? Você sabe qual é o maior problema nosso? Porque a igreja se colocou, cara, umas limitações. Você vai ver que grandes músicos hoje que tá na área secular, saiu da igreja. Sim. Aí, por que acontece? O que eu vejo? Se a igreja entende e coloca isso na mente do povo, vai ser isso aqui, ó. Passarinho que é criado em floresta sabe que voar na floresta não é pecado. Ele pode voar na floresta, mas ele tem uma casa. Sim. Por isso que o passarinho criado em gaiola acha que voar é pecado. Eita. Porque o que voa na floresta, ele sabe onde ele vai dormir, ele sabe onde ele vai se alimentar, ele sabe onde ele vai estar. Então por isso que às vezes o cara pode ser... Isso aqui é confronto pra muita gente vai bater em mim, eu não tô nem aí. Eu sou igual o Omelete. Mas na gaiola é mais fácil, É. pastor, porque na gaiola você tem a comidinha ali pronta. Isso. Mas Você tem mastigadinha, é. Pode bater porque é igual o Omelete. Quanto mais bate, cresce. É igual massa de bolo. Mas às vezes na gaiola a pessoa só tá preocupada com o canto do passarinho. Pois é. Só com o canto dele. E ó, papagaio só repete que ouve, né? Uhum. E pra ele poder produzir alguma coisa, só vai ser uma maritracazinha ali, repetindo que ele vai ouvir. A vida inteira, ele nunca vai produzir nada. Então o que eu vejo com tudo isso que eu tô falando aqui? É a situação que a igreja precisa entender. Se a igreja sabe doutrinar de uma maneira que nós temos bons músicos que tá tocando as nações, através, sim, cara, do secular. Pega os caras igual o César Menotti e Fabiano. Os caras são crentes, velho. Os caras são cristãos. Mas a galera vai falar, mas é errado por causa disso. Cara, querendo ou não, os caras estão introduzindo algo naquilo que a igreja entendeu que era pecado, que era limitação, que era do mundo. Não é que eu tô querendo colocar que entenda uma coisa. Jogando que é tudo do mundo e blá. A gente já é do mundo, cara. A gente vive no mundo. Porém, se nós carregamos a luz, a sombra do pecado, cara, não vai nos tapar. Porque se a gente tá com a luz... Onde nós fomos inseridos, cara, na política, no secular, na música, o teu trabalho é secular? Aí então quer dizer que eu não posso atender um cara que ele é de outra religião, porque eu sou pastor e eu não posso atender o cara. Aí eu tô negligenciando, eu tô trabalhando no secular. Agora, as pessoas têm essa dificuldade. Tem a capacidade de se inserir no secular, mas não tem a capacidade de levar o Cristo no secular. E tem como o cara levar Cristo no secular através do comportamento, da atitude. Quer ver? Você pega os caras, cara, futebol. Pega os caras das antigas aí, o Kaká, por exemplo. Um cara que nunca colocou seus princípios e todo mundo que vai falar do cara vai ter referência. Porque ele era um cara no secular, mas que carregava a luz. Então pode ter um cara que é um baita músico ali no secular, que eu conheço vários, que são luz, cara. Ele tá tocando ali um roupa nova, mas nos bastidores os caras falam, não, pô, fulano de tal é diferente, você é doido? Eu conheço, sei que o cara é de caráter. E aquele configuração do cara, o cara já tem ganhado uma galera, assim, pra Jesus por causa do conceito dele. Eu acredito muito nisso, cara, que o teu chamado, o propósito que Deus tem pra você é pra te inserir em lugares. A igreja precisa ensinar o povo a se inserir nos lugares, sem se corromper e carregar o Cristo, cara. É isso que a igreja tem que ensinar pra É um galera. grande desafio, né?
Tem uma frase aí que a galera pergunta muito, que afirma, né? Diz assim, que política, religião e futebol não se discute. E aí? Eu acho. Na verdade não se discute, não, se revela, né, cara? A gente traz pra mesa pra esclarecer. Você acha que política, religião e futebol se discute ou não? Eu acho Cada que. um na sua. Eu acho que o que acontece, cara? O político, futebol e religião, ela tem que ser esclarecida. Tem que conversar, tem que esclarecer. Porque, na verdade, aquela pessoa que não consegue ser um cara que esclarece, ele só vai pra discussão pra difamar. É igual a galera que a gente sabe de outro lado aí, né? Uhum. Que não tem argumento, o cara sem preparo, sem argumento, ele discute. Ele só vai vir fazer barulho. Agora o cara que tem argumento e tem preparo, ele vai esclarecer o que ele acha e você esclarece o que você acha. E nesse entendimento, talvez aquilo que você tem, que acredita que é a sua verdade, pode convencer o outro, cara, quando há um esclarecimento. Agora a discussão, a maioria das... Esse assunto que eu começo a falar, não precisa discutir, eu acho que tem que ser revelado sim, cara. Tem que trazer à mesa essas coisas. Porque através dessas situações, cara, que a gente consegue entender um país melhor, a gente consegue identificar algo de... Não assim, a minha é certa, a sua é errada, mas eu sei entender os pontos de fraqueza que tem na minha religião e os pontos de verdade que existem na minha religião, assim como existe na sua ou na do outro. Então esse jogo de revelação, essa mesa revelada, traz o que? Entendimento, pô. A ideia do raio-x é isso, né, pessoal? A ideia do raio-x é trazer algumas discussões, alguns temas, né? E para que a gente possa passar essa máquina do raio-x e absorver, né? O entendimento. Por muito tempo as pessoas falaram aí que religião não se discute, política, futebol, né? Mas, vamos supor, sou São Paulino, ele aqui é o quê? Corintiano, né? Mas se a gente trazer um entendimento aqui, você a gente vai ver que os paulistas é melhor que o time carioca, entendeu? Então, esse é o entendimento, pô. É difícil falar, né? Mas pra você ver, se a gente for tirar uma linha de raciocínio aqui e a gente for leal, você vai ver que o Palmeiras, durante, né? Você pode colocar aí 2, 3 anos aí, ele praticamente está dominando tudo, tá ganhando todos os títulos, né? E seria... Só tem que pegar o Mundial do Valdomiro. Só não tem o Mundial. Só não tem o Mundial. Tem que lutar um pouquinho. Mas assim, né? Não é porque eu sou São Paulino, você é corintiano, que a gente não pode ver que tem um bom futebol ali, às vezes sabe Palmeiras, sabe, um bom jogador. Eu e o Pastor Cássio lá no Ceará, o Ceará tem uma rixa muito grande entre Fortaleza e Ceará, né? Uhum. Eu e o Pastor Cássio fomos no Mercado Central, que é um mercado de maior movimento do estado, lá do estado. E eu fico com a blusa do Ceará, que eu torço pro Ceará quando eu tô no Ceará, né? Uhum. Caso da minha família lá. E aí o Cássio, pra provocar, comprou a camisa do Fortaleza. Só que aí a gente andou no Mercado Central, eu com a camisa do Ceará e ele com a camisa do Fortaleza. Meu irmão, a gente causou um escândalo pra galera. A gente passava conversando, abraçado e tal. O pessoal, oxe, como é que pode um negócio desse? O carniça, olha aí, não sei o que. Os caras começaram a brigar. Aí um cara carregando 2 litrão de água assim. Ele jogou, não, macho, vocês são amigos. Porque pra ele era um espanto ver uma rivalidade ali estando unido, cara. Então, eu acredito que quando eu tenho conhecimento e entendimento, cara, eu consigo quebrar muita coisa. As barreiras. As muralhas, né? Eu acho que é nesse entendimento que nós precisamos fluir para poder alcançar as nações, para alcançar a cidade. Porque quando você se torna um pastor de um cercadinho, você vai achar que você é o certo e todo mundo é errado. Então já não é reino, é teu império. É um lugar que você construiu, não foi construído de Deus. É porque hoje está tão difícil, pastor, porque cada esquina tem uma igreja, né? E como que a gente consegue ter essa unidade, né? Porque a gente precisa de uma igreja que seja influente dentro da nossa cidade e consiga fazer de fato a diferença, né? Aqui a gente vai ter bate-papo com muitos religiosos, né? Com jogador de futebol, com artista, mas nós estamos hoje falando com o pastor, né? Estamos falando mais voltado para essa área religiosa. Como que a igreja ela consegue gerar uma unidade para realmente, de fato, causar um impacto, né, sobre a nossa cidade? Vou te dar um exemplo. Agora, mês passado, nós tivemos aí... Vou tentar um café, né? Toma um cafezinho aí. Eu vou querer falar sobre isso. Mas nós tivemos aí a unidade, né?
A igreja, alguns pastores se reuniram com a chave da igreja e aquela coisa Chave da cidade? com a chave da cidade. Então ali a gente já estava envolvendo ali. Tomaram do Raymond, foi a chave. Já estava ali envolvido ali com a política e a igreja de fato. E se você vê biblicamente, os reis da época pediam um conselho para os sacerdotes. Então realmente a igreja, de fato, ela pode abençoar a cidade. Com certeza. Mas você vê que tem tanto tempo que isso acontece, esse movimento dentro da nossa cidade, de várias igrejas, fazer esse momento de oração. Mas às vezes a gente percebe de fato também muita rivalidade, muitas como que eu vou dizer, propósitos individuais, sendo que de fato a gente não consegue trazer algo efetivo. Vamos supor, ali estava o prefeito, todos os vereadores, todas as lideranças da nossa cidade, e a igreja pode de fato abençoar, mas realmente de fato a gente não consegue ver nada de concreto que a igreja possa impactar mesmo assim a nossa cidade. O que você acredita que nós como corpo, podemos agregar para esse movimento? Vamos lá. Primeiro passo, quando eu tiro o meu conceito daquilo que eu estou fazendo ser vantajoso para mim. Tipo, como assim? Eu estou levantando a chave da cidade porque a minha igreja é a maior igreja. Eu estou levantando a chave da cidade porque eu trabalho dentro da assessoria do prefeito. Eu estou levantando... E o que é mais legal nessas... Eu posso falar mesmo? Fala. O que eu acho mais legal é que todos que estão levantando a chave da cidade, um tem raiva do outro. Aí que unidade é essa, mano? Sendo que o primeiro... Sabe qual é o avivamento que eu creio, mano? É um avivamento que começa dentro de casa. É um avivamento... O Deus só vai conceber o avivamento coletivo quando o avivamento interno já começar a ser gerado. Porque se o avivamento interno está sendo gerado e acontecido, o coletivo vai ser natural. Agora, o que a gente vê? Uma guerra de conceitos de querer ser um melhor que o outro, de querer eu domino mais do que o outro, uma teologia de dominância, e que Deus a ordem de domínio foi para coisas, né? Para as pessoas têm que ser amadas. Então, assim, a gente não vê uma verdade, cara. Então, sabe o que eu vejo? Como é que a igreja vai começar a tocar a cidade? Quando ela começar a agir na necessidade da cidade. Nós estamos em um município de 200 mil pessoas, certo? Sim. Você foi aí concorrente a... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Quantas casas de passagem tem no município? Pois é, a gente fez uma... A gente teve Agora eu já estou te entrevistando. A gente fez um curso de formação, né, com o juiz, promotor, e infelizmente temos quase 200 mil habitantes dentro do nosso município, e foi falado lá no curso que nós não temos uma casa de passagem, né? Isso me chama a atenção, porque a palavra fala que a verdadeira religião é o quê? É visitar os órfãos e as viúvas, não é? Claro. Então, de fato, eu acredito que uma casa de passagem, né? Pelo menos uma poderia... É muito lindo, cara, eu levantar uma bandeirinha lá, uma chavezinha e dizer, eu amo minha cidade. Ao ponto de eu não sentar num conselho de pastores e falar assim, galera, eu tô dando 1.000. Quem aqui pode dar mais 1.000? Quem pode dar mais 1.000? Não, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai movimentar aqui, pegar uma verba, pra gente pelo menos alugar uma casa e chegar no prefeito e falar, prefeito, eu sei que tudo é burocrático, mano. Sim. Eu sei que tudo depende de um órgão, que depende do outro. Você acredita que a igreja pode fazer essa parceria? Claro. Eu acredito. Vamos supor, o líder desse movimento, sim, vamos supor, ter um líder ali, é claro, e aí conversa com o prefeito e fala, prefeito, sim, vamos fazer uma parceria, a igreja de fato... Eu acredito nisso. A igreja de fato quer abençoar a cidade. Essa é a igreja. Vamos fazer aqui, você arruma um espaço aqui, todas as igrejas que estão aliançadas aqui, nós vamos levantar uma oferta, que vem dos dízimos, que vem dos irmãos aqui, que estão em unidade. Vamos comprar uma briga grande, cara. Aí vamos começar a chamar a gente de Peter Pan. Quem vai querer pegar dinheiro de Deus para poder fazer aquilo que é do povo. Mas vamos lá, entendimento bíblico. Se a gente for buscar o entendimento bíblico, você falou aqui. É para quê? Para que haja mantimento de fato e para quê? Para ajudar viúvas e os órfãos, cara. Você entende? Eu não sou contra o sacerdócio receber, eu não sou contra a igreja receber, eu não sou contra isso. Agora eu entendo o seguinte, a igreja que quer tocar a cidade, ela se une para movimentar a cidade. De que forma? Agindo na necessidade dela.
Ah, mas isso é a competência dos órgãos. Sim, cara, mas nós somos um quê? Uma instituição religiosa que cuida dos órgãos, que cuida da viúva, que cuida de todo mundo. Se as igrejas tiverem essa atitude, você vai começar a ver. O que vai acontecer? Cara, aí sim eu começo a entender que um avivamento está chegando sobre a nossa cidade. Já imaginou uma casa de passagem? Vamos imaginar aqui, pessoal, pensa comigo. Eu não sei se pode ser real, mas isso pode acontecer. Nós estamos falando aqui, quem sabe isso lá na frente possa acontecer. Mas imagina uma casa de passagem aonde a igreja local, e a igreja que eu falo não é a A, B, não, a igreja de Cristo, estabelecendo uma casa top, uma casa de passagem assim, referência para o nosso município, e levantando essa bandeira e fazendo umas escalas, né? Porque tem tantos servos, tantos irmãos abençoados, psicólogos, terapeutas, médicos, fazendo, né, um rodízio dentro dessa casa de passagem. Isso traz unidade para dentro da igreja, né? Isso mostra... Você acha que isso é real? Pode isso acontecer? Eu tô sendo bem Alice nos Países das Maravilhas, eu acredito que possa ser real, cara, mas a minha oração é que pode ser... Você aí, pessoal, você que está assistindo esse vídeo aí, chegou nesse momento, vai lá nos comentários e fala, você acredita que isso pode acontecer? Se sim, você coloca lá, beleza? Eu acredito que pode acontecer, cara, a partir do momento que os pastores entenderem que o reino de Deus é acima dos impérios que eles estão construindo. Eita. Aí vai acontecer. Agora, enquanto isso, se eles não tiverem esse entendimento, só estão construindo impérios, e aí a casa de passagem tem que ser meu nome. Autor X, Beltrano X. Então, cara, pega a Bíblia e rasga, velho. Porque os caras não estão vivendo o que as escrituras estão falando, pô. Você entende? Os caras não entenderam que a unidade do corpo de Cristo, cara, é isso, promover algo para a cidade. Por que a gente não se reúne e faça isso? Cara, eu não tenho condições de dar nada, eu tenho condições cara, não é sobre a iniciativa, você entende, Diegão? Uhum. Mesmo que não tenha um valor X de fazer a casa de passagem, mas tem uma iniciativa. Cara, a gente mobilizou, chegou no prefeito, a gente tem X valor, cara, como é que a gente pode fazer? Vai quebrar o prefeito no meio, porque vai falar, caraca, os caras como igreja se mobilizaram, vieram até a mim para fazer algo que talvez eu não me despertei para isso. Sim. Não dei atenção para isso. Porque a gente sabe que... E talvez até essa atitude, né, da igreja abençoar a cidade, né? Isso pode causar um constrangimento de uma forma boa também para o prefeito, Claro. porque às vezes o prefeito pode se render ao Senhor. Sim. Aqueles que não conhecem Cristo em volta, na plenitude, podem se render, podem Sim. ser mais atuantes, né, dentro da igreja. Até porque como é que a gente consegue ganhar o prefeito se o prefeito sabe que os pastores são corrompidos? Essa é a verdade, cara, que a gente tem que ser falado à mesa. Os pastores têm que entender, cara, que eles não são donos da fazendinha. O dono da fazendinha é o Senhor. Nós somos só ali os cachorros do pastor, que só lá que para as ovelhas não saem fora. Você tá entendendo? Entender isso, cara. E a gente tem esse entendimento, a gente consegue fazer uma casa de passagem, hospital, presídio, o que tu imaginar, a igreja tem poder para fazer o que for, cara. Porque a igreja tinha, os sacerdotes naquela época tinha autoridade dos governantes vinham até ele. O que Deus está falando? E o que a gente precisa fazer? Me dá um conselho aí. Essa era a linguagem da igreja que a gente acha na Bíblia. Na Bíblia. Né? Então, assim, se nós tivermos esse entendimento, temos capacidade sim. Agora, os homens juntar o coração e parar de ficar pregando a prosperidade dele, para ele, começar a entender que a prosperidade do reino é envolvendo todos. É uma longa história aqui, né, pessoal? Porque é um desafio, né, trazer essa unidade para a igreja, porque desde quando o mundo é mundo, nós temos essa divisão, né, nós temos essas visões, às vezes, distorcidas do que é o Evangelho, mas a palavra de Deus fala que o Evangelho ele vai ser reconhecido quando seremos um. Né? Quando seremos um. Muito bacana, pastor. É interessante, né? Porque o podcast aqui, o Raio X, nós queremos trazer temas à mesa justamente para isso. A gente vai ter conversas, né, com alguns políticos também, que nós queremos ver também a visão dele, né? Claro. De um político, às vezes, que está ali à frente, uma grande liderança. Qual é a visão dele da igreja, né? Qual é a percepção que esse político tem da igreja, né? Porque a igreja ela precisa melhorar, né? Ela precisa, de fato, cumprir o propósito aqui. Tem que parar. A igreja aqui tem que parar de vender os seus votos, trocar os seus trocadilhos, saco de cimento, areia, um caminhão de brita, pela identidade e o princípio de Cristo, né, cara?
se ela começar a trocar isso e entender que o princípio do Senhor e a característica de Cristo é maior do que um saco de cimento, nós não teremos mais os pastores corruptos que a gente tem, né? A igreja corrupta que a gente encontra, vendida, que se vende até por tudo hoje, cara. A gente vê Esaú, troca a sua primogenitura por lentilha. A igreja está trocando, cara. Por um prato. Seu princípio por um prato. Né? A gente vê isso. Assim, eu falei que ia vir de paraquedas. Então a gente vem pra pular e puxar a cordinha. Se abrir, nós vai cair. Se não abrir, nós vai cair de peito mesmo. Mas é o entendimento que a gente precisa trazer. E eu, assim, pastor Diego, não quero aqui dizer, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono... Cara, a gente carrega uma verdade que é a palavra de Deus, cara. Sim. E eu acho que a gente deve esclarecer essa verdade. Existe uma frase de Martin Luther King que eu carrego muito no meu coração. O que é atemorizante não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Silêncio dos bons, né? Então, eu acredito que os que são sérios, os caras que têm feito uma verdade, não pode se ficar silenciado, ficar calado. Ele tem que vir, não é numa voz de justiça, saca? Mas é numa voz de esclarecer a verdade. Sim. Se, por exemplo, igual um tema que é muito polêmico dentro da igreja, os abusos sexuais, as coisas errôneas que tem acontecido na igreja, isso é crime, irmão, o cara tem que pagar pelo crime. Se é errado, o cara tem que pagar pelo erro. Então, assim, não é passar um pente fino, ou não é passar um pano branco, é passar o pente fino, de fato, para achar onde é que está o problema. Isso que é o raio-x. Você acha que tem muita dificuldade hoje de pregar o evangelho, né? Talvez por tanto escândalo que acontece na igreja, você vê pastor que vai preso, pastor com dinheiro na cueca, é o pastor que abusa ali. Você acha que às vezes tem um movimento aí dos desigrejados, um movimento daquelas pessoas que não querem estar inseridas na igreja em relação a esses escândalos que acontecem, né? Você vê aí uma levita, não sei se você viu a reportagem esses dias que ela foi assassinada por um bispo. Olha só, praticamente, pessoal, isso é triste de falar, mas praticamente toda uma equipe eclesiástica da igreja estava envolvida, porque ela era uma levita e morreu, o bispo que matou, né? O marido que mandou matar, que é pastor, e se eu não me engano, o baterista que levou ela de Uber, né? Então praticamente um corpo eclesiástico dentro de um crime horrível, tacaram fogo na mulher. Eu te pergunto, como que uma pessoa dessa, como que as pessoas vendo tantos escândalos, elas vão se achegar à igreja, lá na igreja lá, né, que o pastor pastoreia, vocês têm muita dificuldade em pegar ali muitas pessoas às vezes traumatizadas, pessoas que precisam de uma cura interior, Com certeza. de uma restauração. A maioria das pessoas que têm chegado hoje nas igrejas, ainda mais depois dessa pandemia, a maioria das pessoas foram pessoas que já frequentaram outras igrejas e passaram por frustrações nas outras igrejas. Entendeu? Então, assim, a maior dificuldade hoje não é nem pregar para um cara um cara que não tem entendimento se converter. A maior dificuldade hoje é tratar um cara ferido que chegou na sua igreja. Porque ele vai sempre trazer o boleto aberto de outros lugares. Eita. E aí é onde ele precisa quitar essa dívida, fechar esses boletos e entender que tem que começar uma nova história. Um novo tempo. Né? E esse é o problema da galera, porque ela vem com um boleto aberto e vai achar que ele só é mais um boteco do aleluia. Mas aí o entendimento é qual, cara? É a gente entender e, cara, não é chegar com a gente desmascarar, não, cara. É a gente trazer o esclarecimento, né? Cara, a gente acredita nisso, a nossa cosmovisão é essa, o que a palavra diz é isso, pronto. Está de acordo, serve pra você, é o que você crê também, vamos andar junto. Sim. Porque assim, vai ter gente dentro da igreja, Diegão, que a gente vai ser pastor dos caras, mas vai ter cara que a gente vai ser pastor deles não. Isso não me mata não, cara. Isso por muito tempo matou meus pais, as outras pessoas, mas fulano não quer ser. Eu falo, hoje pra mim, cara, eu pastoreio quem deixar pastorear. Porque criaram uma identidade de pastoreio como domínio. Pastoreio não é domínio, é cuidado, cara. É zelo, é amor, né? A gente tá aqui até uma hora aqui, tal, tarde da noite, e entender que depois aqui, se alguém precisar, a gente vai estar lá disposto a abraçar, reposicionar e cuidar. Isso é pastoreio. Né? Então, assim, criar uma identidade maldita nos últimos tempos de um domínio de que amordaçado. De que se você não fizer, você é amaldiçoado. Se você...
Cara, isso tá matando vidas que chegam até a gente. Sim. Uma maldição criada. Aí os homens que abrem e fecham céus, os homens, são quase Pedro, dono da chave do céu. Eu sou dono da chave do céu, você tá retiro de você as suas bênçãos, não sei o quê. Irmão, isso é conversa pra boi dormir, cara. Ninguém tem o poder de levar essa palavra pra tua vida, não. Olha o poder onde é que tá. Tá aqui, meu irmão. Se você crê nas escrituras, você é um cara que carrega a verdade, para de ficar enfadado em palavrinha de alguém que disse que tu não é ninguém, que tu não... Cara, a palavra de Deus diz que você é o que a Bíblia diz que você é, cara. Se você é uma bênção, você já é uma bênção, meu irmão. Sim. Aí o que vejo muitos caras falar que você não pode fazer semear. Olha aí, ouvi isso esses dias. Você não pode dizimar na igreja. Pode falar essas coisas aqui? Pode? Não pode. Tô nem não. Você não pode dizimar na igreja X. Você sabe por que você não está prosperando porque você dizima na igreja X? Porque Deus não é de acordo com aquela igreja. Aí eu fico vendo um bando de perdão com a palavra que eu já fico indignado, retardado, acreditando nisso. E aí pega aquilo que Deus tem para ele ali, que dízimo é o quê? Honra. Aí ele acredita naquela mensagem daquele salafrário. Por que ele está dizendo ali? Entrega para mim. Sim. Aí onde você tá não presta não, que você vai ser próspero. Aí o otário entrega e fica pobre e morre pobre ainda. Eu quero que você se lasque mesmo, irmão. Mas é para se lascar muito. Porque, cara, o dízimo é honra, velho. É entendimento de generosidade. Eu pratico porque Deus chegou até minha mão, então eu vou devolver. Essa é a minha mentalidade. Foi uma bênção que chegou na minha mão, então eu vou honrar o Senhor com isso. Agora não, criar essa mentalidade que diz não é para prosperidade. Não, irmão, você já é próspero. Se chegou na tua mão, porque Deus fez chegar. Sim. Aí a galera pensa que a prosperidade está linkada a um dízimo que eu dou. Por isso que tá doente, cara. Por isso que o povo tá numa fragilidade mental de tudo quanto é área aí. É umas doenças que não tinha, aparece agora. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável, mano, porque não estuda as escrituras, cara, não vai pra palavra. Fica atrás de revelamento aí, dos Pix, do sei quê, dá o Pix aqui de 150 que eu vou te dar uma palavra profética. Você tá entendendo? Tem um teólogo que fala algo interessante, ele fala assim que o falso cristão, ou o falso profeta, é um juízo de Deus pro falso cristão. Meu Deus do céu. Então Deus deixa que o falso profeta se levante e ministre, e eles vão enganar, mas eles vão enganar também o falso cristão. Agora eu te falo uma coisa, por que existe o falso? Porque tem um verdadeiro. Sim. Cara. Então se tem um verdadeiro, se tem um falso, existem os caras que são verdadeiros. Não é que eu quero aqui crucificar os tal, não, eu quero fazer para o povo entender que eles precisam acessar um lugar de conhecimento, de maturidade, ao ponto que eles entendem o seguinte, cara, de não ser lesado, pai, por esses caras, entendeu? Mas é o que você falou. Existe o falso porque existe os falsos cristãos também. Sim. O cristianismo hoje se tornou uma conveniência, mano. A conveniência é o quê? É igual aquela lojinha do posto. Você vai lá porque vai ter uma Coca-Cola, vai ter um energético, vai ter um salgadinho, vai ter qualquer coisa ali. É uma conveniência. O cara fica aqui um tempo nessa igreja, aqui é bom. É como se fosse trocar de uma blusa. Agora eu vou para aquela lá, que aquela lá é boa. Ele não entendeu que ele é a igreja. Sim. Ele é o corpo, cara. Agora ele como igreja, ele não está indo para a igreja ali, porque, olha, presta atenção, os ambientes que você frequenta, por exemplo, se você frequenta muito uma boate, você vai ficar tendo o quê, cara? Você frequenta muito um lugar que tem droga, você vai ficar refém de quê? Você não vai para a igreja, é um lugar ó, com bom e agradável que vivemos em unidade. Você ter um tempo de comunhão com o seu irmão, de oração com Deus ali, não quer dizer que aquele momento ele é de edificação mútua. Sim. Entende? Agora, assim, se eu sou a igreja, eu vou para a igreja para quê? Eu vou para a igreja para poder ter comunhão, cara. Você entende nisso? Então, eu tenho esse entendimento. Aí a galera criaram uns conceitos por causa do quê? Das frustrações que aconteceram durante o tempo. Entendeu? E aí fica mais o consumismo, né? Perfeitamente. Às vezes os irmãos querem a bênção e a igreja às vezes tem que produzir algo, né? Para poder ficar alimentando aquela fé. Vai ter que criar 7 quinta-feira da vitória. 7 pulos de Jericó. Vai ter que criar, cara. Porque se eu não criar, eu não vou ter resultado. Tá entendendo? Eu não vou ter resultado, eu não vou ter... E por isso, cara, que nossa geração tá se tornando uma geração doente, velho. Tem acho ele meio polêmico e tal, mas o menino, o Thiago Alicerce, ele posta algumas coisas ali que é verdade, cara. A igreja tá na 4ª série. Ela não passou dessa mentalidade.
E aí uma igreja, para você conduzir uma igreja orgânica, sem agrotóxico, é muito difícil, porque o povo já vem todo toxicado. Então você vai ter que tirar toda essa mudança de mente na cabeça do povo, para você falar, meu irmão, calma, vamos para a palavra, é assim, 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 para de ficar morrendo isso que estão te ensinando. Chegar o tempo de casar e chegar na nossa igreja, cara, de falar assim, não, realmente eu recebi uma palavra de maldição, por isso que não acontece na minha vida. Eu não, cara. E deixa eu falar, não existe intermediador entre Deus e os homens, é só Cristo mesmo. Sim. Esse aí foi um bananão que meteu essa palavra pra tu e tu tomou posse dessa palavra, cara. E as pessoas tomam posse, né? É. E aí travam, né? E aí, produção, já tem quanto tempo aí? 45 minutos. 45? Eita, então. Tem 5 minutos aí, pastorzão. Você falou uma coisa que eu não te respondi legal. Ah. Você me perguntou assim, como arrumar o tempo pra Deus? Isso. Como arrumar o tempo pra Deus? Eu entendendo que Deus já tá aqui. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, mano. Então já acorda, isso aqui é uma coisa que eu carreguei comigo, cara. É forte. Eu acordo assim, Espírito Santo, bom dia, o que a gente vai fazer hoje? Isso. Qual que vai ser a boa? Pastorzão, depois que eu comecei a fazer esse tipo de oração, por mais que tenha B.O., por mais que seja um dia tribuloso, é leve, velho. Espírito Santo, o que a gente tem hoje? Então, eu já entendi o meu lugar. Sim. Ele tá aqui, cara. Eu te fiz essa pergunta porque você vê hoje em dia, né? Você faz um evangelismo, você convida alguns irmãos para ir para a igreja, para ter um tempo de comunhão, né? Eu não tenho tempo! E aí as pessoas falam isso, pastor. Tempo é prioridade. As pessoas falam, olha, eu não tenho tempo. Eu vou ver isso, vou ver aquilo, eu vou fazer aquilo, e não tem tempo para ter um tempo de comunhão como esse aqui, que a gente está aqui falando das coisas de Deus, seja por uma oração, cuidar de vidas, então. Sabe o que eu acho legal? A mesma disposição que a galera tem para ir pro shopping, ela não tem para ir pra igreja, velho. Pois é. Né? A mesma disposição que a galera tem para fazer aquilo que é prazer dela, então, cara, se ela não tem prazer, cara, Deus não vai pegar leve com quem ele pagou caro. Ele requer tudo, né? Meu irmão. Então o carinha tá com esse papo aí, mano, é melhor tu nem ir pra igreja, velho. Eu pode falar essa coisa aqui? Pode? Fala. Não vai, mano. Fica na tua casa mesmo. Hashtag fica em casa. É. Fica em casa assistindo o culto, velho. Porque Deus, você não entendeu, mano. Não é sobre eu ter tempo. Ele sabe? não entendeu que não é só o dízimo, agora é tu dízimo. Porque com Jesus é tudo agora. Ele quer seu tempo, ele quer a sua vida. Se ele entende que ele tá inserido como uma oferta. Quer o seu estilo de vida. Isso aí. Se ele tá com uma oferta viva e agradável a Deus, mano, tudo que ele faz é para a glória de Deus. O trabalho dele é para a glória de Deus. Agora, o tempo que você chamou para oração, não consegui a prioridade, pô. Ele não tem a prioridade. E eu vi um testemunho até seu, pastor. Até achei... essa pergunta me veio até por conta dessa lembrança. Que a gente estava num retiro e as pessoas estão até vendo aí, ó, Horus Odontologia. Fazer um jabazinho aí, né? Meu irmão, quer aí, ó, arrumar o dente. Distrair o dente. O camarada aqui, ele é top, tá aí, né? Mas, vamos lá, ajuda a prosperar. Mas por que eu tô falando aqui da odontologia? Porque no seu retiro, no retiro que a gente estava, você deu um testemunho. Porque às vezes tem pessoas que é tão difícil às vezes tirar 1 dia, 2 dias para ir, às vezes para um retiro maravilhoso que a gente sabe como é uma imersão, um encontro com Deus, né? E às vezes acha que o pastor está querendo o dinheiro das pessoas ali. Sim. E você deu um testemunho muito bacana que me marcou, porque você falou ali que você estava num sábado com as ovelhas ali naquele local e você tem a sua clínica. Sim. E você deixou de atender. Eu não me lembro agora qual era o valor, né? Mas era um valor alto e que você poderia ter feito o atendimento, só que você sacrificou aquilo para poder estar nesse tempo com Deus. Sim. Porque se fosse o dinheiro, né? Você poderia, né? Não, coloca outra aí, deixa, né? Que eu vou atrás do dinheiro. Eu lembro, o cara queria comigo, exatamente comigo. Cara, eu quero fazer a cirurgia com o Dr. Horus, tem que ser com ele e tal, eu pago X, acho que era, não sei se era 10 conto, uma coisa assim. Eu falei, faz o seguinte, cara, eu não vou poder estar sábado. Se você quiser, segunda-feira eu tô lá. Dentro da gente, né, fica aquele, meu irmão, será que vai segunda-feira? Só que eu sou um cara meio maluco, pô, pastorzão. Sempre confiei exatamente no Senhor. Eu falo isso com propriedade, sem jargão, sem nada. Vocês veem a situação, vocês viram o prédio que a igreja tá ali, num bairro que nós estamos ali, você pode ver que totalmente ele é fé, velho.
Não tem outra palavra. Deus, tudo aquilo que a gente construiu ali não é pra mim, foi Deus mesmo que foi direcionando tudo. Então eu acredito que tudo que Deus libera, mano, é um propósito dele. E naquela condição eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, velho. Eu tô aqui, eu só tenho cuidado da minha vida, então cuida. E incrível, quando foi na segunda-feira, eu não fui trabalhar, que eu tava morto do evento do final de semana. 3 dias puxadão. O cara me ligou, eu não consegui ir na segunda não, marca para outro sábado aí, ou pra sexta-feira. Mas eu já vou te passar o Pix hoje. Cuida no cu. Ô, Jeová, obrigado. É isso, cara. Então, quando você se... Cara, foi a mensagem que eu levei. Quando a mensagem que eu tenho carregado pro ano do crescimento. Quando você se desprende do coração da terra, Deus te avança no reino. Quando você se desprende da terra, Deus te avança no reino. Todas as vezes que Abraão se desprendeu da terra, Deus avançava ele. Sai da casa da tua parentela. Ele saiu do lugar de comodismo. Ainda leva quem não tinha que levar. Mas mesmo assim, Deus abençoa. E o que é interessante nessa palavra aí, que ele só fala, sai da tua terra e vai pra terra que eu te mostrarei. E ele nem disse onde é que era. Se era na Ceilândia, se era no Baió. Você não sabia que o cara ia voltar e ia fazer o Pix pra você, né? Então, se a gente anda nesse lugar, pastor, eu tenho a certeza, velho, que aquela palavra de Davi, né? Eu nunca vi um salmista que nunca vi um justo desamparado. Que se eu estiver mendigando na minha velhice, eu acredito que eu não fiz o reino, cara, eu fiz o império. Eita. Se eu estiver passando uma mendigação mesmo, na minha velhice, é até forte falar isso aqui. É porque eu construí um império pra mim, eu não construí o reino de Deus. Não exerci, né, construir o reino de Deus, mas não exerci o reino de Deus. Porque quando a gente está na vertente do reino, mano, a gente sabe que não é sobre dinheiro. E às vezes tem pessoas que vai estar na sua velhice até prósperas, né? Entre aspas, ricas, cheias de dinheiro, só que às vezes com um vazio existencial muito grande. Sim, dentro de si, né? E é uma chave, uma palavra tão forte, só pra gente fechar. Abraão, ele abre mão da sua comodismo, vai para uma terra que Deus ia mostrar, chega na terra, tem aqueles conflitos, a situação que ele tem com Ló. Sim. E aí, Ló, tu quer qual? Ele deixa Ló escolher, Ló, os olhos desmudaram para um lugar que era parecido ao Éden, então deveria ser lindo. Sim. Só que Deus prospera Abraão aonde? Num lugar que talvez não era lindo. Mas é sobre o quê? Sobre o propósito do coração de Abraão, cara. Então, quando o seu propósito é desvinculado da terra, naquela ambição, já, como a gente vê muita galera aí, né? Muito ministério aí. Sim. De fato, os caras vão construir, velho. Vai dar certo. Tu vai falar assim, caraca, bicho, eu tô aqui quantos anos? A igreja tá rompendo e não rompe, vai aquela. Quantos anos eu tô aqui? Cara, deixa eu falar. Deus deu uma palavra para Moisés. Fala com a rocha. Só que Moisés não fala. Ele mete a pancada na rocha. Sai água da rocha? Sai, pô. Muito ministério vai estar sendo exercido de uma maneira que é na força do braço. Vai dar até certo, mas não tem sido a direção de Deus. Aí não entra na terra prometida. Só... Pronto. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É isso, cara. Top demais. Top demais. Pastorzão, obrigado. Se for cabível, né? O nosso editor aí ajudar. Acho que eu volto da próxima vez. Obrigado aí, produção. Pessoal, obrigado Show. aí, vocês aí, né? Se inscreva aí no canal, tá bom? Isso é aí. o início de todas as coisas e pra mim é uma honra, tá? A honra é toda minha. Pastorzão Horus aí, né? Tá aí, ó, Horus Odontologia também. Deixa Fica à comigo. vontade, precisar arrumar os dentes aí, lá tem tudo, né, pastor? Tem tudo. Chapa, revisão. Como é que é? Você que cara faz o carro? Lanternário. Tem tudo. Mas bacana. É isso aí, tá bom? E que a gente possa absorver, né? Um pouquinho aí da conversa e vai voltar outras vezes. Tem Com vários certeza. temas pra gente abordar. Pra cima, pode me chamar que eu venho. E se quiser que eu te ajude com os convidados aí, eu venho também te ajudar. Vamos separar uns camaradas bons. Vai ser aí. benção. Eu já me ensino. Top, pra cima. É isso aí. Falou, galera.